Bom dia, mundo! Tudo bem com vocês, gente? Tô passando aqui mais uma vez para trazer a previsão desse dia de hoje para vocês, fazer a leitura astrológica do dia, fazer a leitura do Kim do dia, para que a gente possa entender quais são as melhores energias disponíveis nesse dia de hoje. Hoje o dia tá cheio de aspecto, muitas coisas acontecendo no céu. E é isso, eu vou tentar ser o mais sucinta possível para que essa live não fique tão longa, mas tem muitas coisas acontecendo, é um dia bem agitado, mas aparentemente ele vai ser melhor do que ontem. Ontem muitas pessoas me mandaram mensagem falando que estavam sentindo várias coisas, cansaço, muita fome, muito estresse. Eu senti tudo isso junto, foi um dia bem difícil mesmo. Hoje eu ainda acordei meio assim, mas vamos ver, né, como é que vai ser ao longo desse dia. A gente teve muitos aspectos na madrugada, então a gente já acorda com essas sensações todas que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E aí vai dar tudo certo. A gente está tendo vários aspectos entre Mercúrio nesse dia de hoje. Mercúrio é aquele planeta que fala sobre a nossa mente, sobre as nossas palavras, os nossos pensamentos, a forma como a gente aprende e a forma como a gente ensina as coisas. E Mercúrio está fazendo vários aspectos. Primeiro aspecto de todos que ele faz nesse dia de hoje é uma quadratura a Quiron. Quiron é um asteroide que fala única e exclusivamente sobre feridas. Então, Quiron está em Áries, falando das nossas feridas internas, das nossas feridas de infância, das nossas feridas de ego. E a Mercúrio fazendo essa quadratura a Quiron faz com que a gente tenha consciência, né, que a gente entenda, através da nossa mente inteligente, o que está acontecendo, por que essas feridas existem e como que a gente faz para se livrar delas mesmo. A gente está com a lua quase minguante, né? Amanhã vamos ter a lua minguante, que vai auxiliar a gente a limpar de vez essas questões que estão se apresentando ao longo da nossa semana. E aí essa quadratura nesse dia de hoje faz com que a nossa mente sinta. A gente está com o nosso emocional, né? A gente está numa onda da lua, então a gente está com o nosso emocional em questão, aprendendo a desenvolver a nossa inteligência emocional, várias questões aí, né? Como lidar melhor com as nossas emoções. Mas hoje a gente vai sentir bastante na nossa mente tudo isso. Então pode ser que a gente sinta um cansaço mental, uma exaustão mental ou questões na mente, né? Tudo vai passar por um filtro mental para que a gente consiga compreender melhor essas energias que estão disponíveis. E a Lua também vai fazer trígono a Mercúrio, né? Mercúrio e Lua vão fazer trígono também. E Mercúrio também vai fazer trígono com o nó do norte. O nó do norte é como se fosse o lugar para onde a gente vai. É o nosso norte. É um ponto no mapa que dá o norte pra gente mesmo. O nó do norte, sempre que qualquer planeta faz aspecto ao nó do norte, ele faz aspecto ao nó do sul. Só que ao nó do sul a gente tem um sextil. Os dois aspectos são positivos e eles auxiliam a gente nas questões kármicas que a gente vai entender dessas feridas através da nossa mente. Então pode ser que nesse dia de hoje a gente compreenda muitos porquês de muitas coisas serem como elas são na nossa vida. E o porquê que a gente permite que elas continuem sendo, ou porquê que a gente cria isso, porque muitas coisas a gente que cria, né, que deixa com que aconteçam as coisas. Porque quem tem o controle da nossa vida somos nós. Claro que dentro de todas as coisas que podem acontecer aí, as adversidades, enfim. Mas, num modo geral, se você quer fazer uma mudança na sua vida, você que faz. Só a gente pode fazer, né? Na maior parte das vezes. E se a gente, às vezes, não pode fazer a mudança em si, a gente pode mudar a forma como a gente enxerga essas coisas. Que é o ponto-chave desse dia de hoje. Né? O Mercúrio fazendo aspectos aos nodos lunares mexe com questões de passado e futuro. Então, coisas que a gente fez, plantou no passado e coisas que a gente vem a acolher no futuro, de acordo com essas ações.
também fala muito sobre os nossos pensamentos. Eu canso de falar aqui para vocês que a gente cria, que a magia ela é feita através dos nossos pensamentos e das nossas falas, das nossas palavras. Então é muito importante o que a gente pensa, o que a gente ouve, as músicas que a gente escuta, as pessoas que a gente escuta, os conteúdos. Tudo isso molda quem somos, modifica a nossa mente. Às vezes a gente é um pouco inocente, a gente acha que não vai pegar, né? Ah, é só uma música, eu gosto da batida. Eu sou muito assim, eu adoro batidas. E às vezes eu ouço a letra e eu falo, nossa, essa letra é horrível, né, gente? Aí às vezes eu me percebo um pouco parecida, tipo, ficando ali meio próxima daquela letra, aí eu fico, meu Deus. A gente fica mesmo, a gente fica próximo, a nossa energia fica próxima àquilo que a gente escuta, àquilo que a gente assiste, né? Então, é muito importante que a gente tenha atenção com o que a gente está consumindo, o que a gente está colocando para dentro da nossa mente. Tem um livro maravilhoso que eu gosto muito, que se chama Kybalion. Kybalion é um livro que fala sobre o mundo ser mental, né? Então o nome é Kybalion, o mundo é mental. E aí ele tem vários princípios do hermetismo nesse livro. E ele é muito incrível mesmo. E fala do quanto que a nossa mente modifica o nosso estado de ser mesmo, né? Como a gente lida com a vida. E eu acho que é um ótimo livro, uma ótima dica de leitura para esse dia de hoje, né? De iniciar, de procurar esse livro, porque ele vai fazer com que a gente entenda esses aspectos que a gente está tendo nesse dia de hoje, tá? E Mercúrio também vai fazer um trígono à Lua, né? Então vai mexer também com as nossas emoções, com como a gente sente e pensa. E aí olha que interessante. Eu até compartilhei ontem duas partes de um post que eu fiz sobre o poder, como desenvolver nosso poder de manifestação. E aí hoje eu vou compartilhar mais outra parte lá porque casou, né? Lembrei disso também. A gente cria, quando a gente vai fazer um processo mágico de criar e manifestar coisas, a gente faz isso, todo mundo fala, né? Quem já leu O Segredo deve saber do que eu tô falando. Que, você tem que pensar no que você quer e nananã, e você tem que, né, através da sua mente, afinal o mundo é mental. E aí sim, de fato, é verdade. A gente, através dos nossos pensamentos e palavras, a gente cria muitas coisas na nossa realidade. Porém, o campo eletromagnético do nosso coração é 5 vezes maior do que o do nosso cérebro, é 3 vezes, algo assim, do que o do nosso cérebro. Então, quando a gente sente algo, é muito mais poderoso do que quando a gente pensa. Então, quando a gente vai fazer um processo de criar algo, aí, olha que interessante, né? O trígono é entre Lua e Mercúrio. Lua que fala sobre as nossas emoções, aquilo que a gente sente, e Mercúrio que fala sobre aquilo que a gente pensa. Então, quando a gente junta esses dois, é aquele combo mágico mesmo para que a gente consiga criar algo na nossa vida, né? Eu sinto que eu trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né? Bom, trabalhamos com realidades. Eu queria muito um carro, uma época da minha vida, e eu ficava lá querendo, e aí eu descobri essas técnicas nessa época, e eu comecei a fazer. E aí eu pensava, eu tenho um carro, e eu sentia assim, eu sentia como se eu estivesse com a mão no volante, e o vento vindo da janela, e eu ouvindo música, que é exatamente como eu faço hoje, né? Eu sempre ando de janela aberta, sempre ouvindo música. E aí eu já imaginava que seria assim, já queria que fosse assim. E aí eu imaginava isso, eu ouvindo música e o vento, e eu sentindo ali aquela coisa de eu me levo para onde eu quiser me levar, né? O carro é uma coisa muito mágica, eu acho, gente. Eu amo, assim, carro, bicicleta também, né? Dá a sensação que você tá voando para os lugares. E eu sentia que eu tinha aquele carro, eu já tinha aquele carro. E aí é como se, de uma forma bem lúdica, tá? O universo olhasse para isso e falasse: uai, mas ela não. Uai, mas ali tem um carro. Mas não tem um carro.
uai, tem que mandar um carro ali, gente, manda um carro aqui, sabe? Como se fosse essa coisa assim. Então, a gente cria essas coisas da nossa vida a partir do que a gente sente que já tem, né? Por isso que a gratidão é tão importante, né? Pra gente criar e reforçar as coisas boas que a gente tem na vida. E aí, eu sempre falo pra vocês que eu peço agradecendo. Então, nessa época eu agradecia. Falava, vai, universo, obrigado por eu ter conseguido meu carro. Enfim, eu sempre quis tanto ter um carro. Nossa, que bom que hoje eu tenho um carro. E eu sentia essa gratidão de eu já tenho isso, né? Então pode ser, você pode fazer isso com qualquer coisa. Vamos pensar numa coisa menos, né, assim, mais pessoal. Então você pode imaginar que você é uma pessoa que é disposta e que você acorda todo dia às 7 da manhã disposta, porque você agora quer acordar cedo. Eu tô fazendo esse trabalho agora também, né? Que eu sou uma pessoa agora que acorda cedo. Então, e eu tô querendo acordar cada vez mais cedo, eu ainda tô achando meio tarde. E essa live, inclusive, tenho pretensão de começar ela às 8h08 da manhã. Mas eu preciso me preparar pra chegar até aqui, né? Não acordo e vim aqui falar com vocês. Então, eu tenho que acordar cada vez mais cedo. Então, antes de dormir, eu dou o comando pra minha mente. Eu sinto que eu estou acordando, que o celular está tocando, eu estou acordando, levantando, disposta e feliz. Por enquanto eu ainda estou acordando. A parte do disposto e feliz demora um tempo, porque eu demoro um tempo para acordar. Eu acordo, gente, mas aí eu vou lá, tomo banho e ainda tô meio que dormindo, assim. Eu demoro acho que uma meia hora depois que eu levanto para acordar de fato. É muito doido. Isso é autoconhecimento. Então, se eu sei que eu funciono dessa forma, que o celular tocou, eu tenho que levantar na hora. Porque se eu botar a soneca e dormir de novo, eu vou acordar só não sei que horas. E aí eu vou trabalhando, vou dando esses comandos para minha mente, para que ela, né, a gente é um computadorzinho programável. E também tem aquele livro que eu tô falando muito para vocês que eu tô lendo nesse momento, que se chama O Poder do Subconsciente, que fala sobre essas programações que a gente dá para nossa mente subconsciente. Porque quem trabalha ainda mais nessas questões nossas de como a gente se sente em relação à vida é o nosso subconsciente, né? Então, a gente tem que trabalhar essa mente para que a gente consiga fortalecer ela para ir alcançando os objetivos que a gente quer, certo? Então, hoje Mercúrio tá a 1000 no céu, auxiliando a gente a fazer curas em processos mentais que a gente tem. E essa quadratura de Quiron com Lua, com Mercúrio, desculpa, auxilia a gente a fazer as transformações das nossas feridas, né? A gente guarda as feridas e as mágoas, que eu sempre falo pra vocês que a gente é feito 70% de água, e se você guarda uma mágoa, você guarda uma má água dentro de você. E então, a gente faz o processo de limpeza dessas águas, dessas mágoas, nas nossas águas aqui, bebendo água, chorando, suando, enfim, trabalhando as nossas águas internas. Mas como é que a gente trabalha as nossas águas internas? Através da nossa mente. Então, tudo é mental mesmo. Kybalion é um livro bíblia, ele é incrível. Então, eu indico mesmo que vocês leiam esse livro. E aí, essas coisas todas auxiliam a gente no despertar da mente, para que a gente enxergue dores do passado, para que a gente consiga fazer a cura disso. Porque a gente só consegue curar uma ferida quando a gente vê ela. Se a gente finge que não vê, não tem nem como a gente curar. Se você tá com um machucadão na perna e você tá fingindo que não tá vendo, ele tá lá, aberto. E aí, se você olhar, limpar direitinho, aí fecha, faz o curativo, cuida, fala pra ele, fala, se cura, viu, perninha? Ai, vai ficar boa a perninha. Tudo isso é curar a ferida. Então a gente tem que fazer isso com os nossos processos também. Às vezes a gente sente dores e coisas que a gente carrega por muito tempo. Então, se a gente olhar para isso e reconhecer que isso existe, a gente consegue curar. Então, o dia de hoje, ele vem auxiliar a gente a despertar para isso, para que a gente enxergue essas dores e se liberte através da mente consciente dessas mágoas. Também esse aspecto entre os nodos lunares também fala sobre libertar de crenças.
Porque os nodos lunares são pontos kármicos e falam muito sobre estruturas que se mantêm por muito tempo. Então fala sobre as nossas crenças também. Então é importante que a gente desfaça essas crenças e trabalhe a nossa mente subconsciente a nosso favor. Isso que são as crenças, né? Se você acredita que você não é capaz, eu não sou capaz, eu sou terrível, eu sou burro. Tenho até medo de falar, até de brincadeira essas coisas, cancela, cancela, cancela. Se você ficar emanando essa vibe aí, é o que vai ser, você vai se sentir assim. Pode até não ser, porque nem sempre é, mas você vai se sentir assim. E você vai viver dessa forma. E aí que tá a chave da coisa. Não é. Eu tenho muito cuidado com tudo isso que eu falo, pra não ficar uma coisa meio positividade tóxica, né? Você emana o que você pensa. Eu não gosto disso. Mas eu acredito que a gente, como observadores da vida, temos o poder de observar a vida como é melhor para nós, né? Claro que às vezes a gente está em situações, mas assim, como você se sente em relação à vida, muda tudo. Se você sente que você vai dar conta, que você vai alcançar, que você vai conseguir, sabe? Assim, não tem outra. Então, é mudar essa mente para que a gente consiga alcançar esses lugares de libertar-se de acreditar coisas ruins, começar a acreditar em coisas boas, né? Ou valorizar as coisas boas em outra linguagem, né? Olhar e dar atenção para o que é bom. O que cresce é o que a gente dá energia, o que a gente dá atenção. Cresce é isso. Então, que a gente possa dar atenção para as coisas boas, para que elas cresçam, né? Agradecer pelas coisas boas. A gente tem muito que agradecer, né? A gente tem muitos desafios e muitas coisas que são chatas, mas a gente tem muito que agradecer. Se você está agora aqui assistindo essa live, você tem muito a agradecer. Porque você vai ter um meio de assistir isso, então você provavelmente tem aí um celular, um computador, você deve ter uma casa, provavelmente, né? Você deve ter se alimentado hoje, provavelmente, né? Então, assim, é muita coisa que a gente pode, né? Se você tá me ouvindo, você tem que agradecer por isso, né? Se você tá me vendo, se você tem aí um trabalho, uma coisa que você gosta de fazer, um sonho, tem muitas coisas que a gente pode agradecer e dar atenção para isso. E então, é o ponto de vista, né? Então, é trabalhar isso. E o dia de hoje vem para auxiliar a gente nisso, a apagar as memórias, né, das coisas ruins, das crenças ruins que a gente tem, se livrar dessas mágoas. Amanhã a lua vai estar minguante, então, e a lua tá em Virgem, né, gente, que é um signo de cura e limpeza. Então, assim, limpa tudo, limpa todo o ódio coletivo, limpa, sabe? E se você, novamente, né, eu sempre falo isso, se você está com dificuldade de fazer uma limpeza interna, faça uma limpeza externa, né? Normalmente começa de dentro para fora, mas uma limpeza interna, ela acontece às vezes com uma limpeza externa. Então você pode limpar aí o ambiente que você tá, e isso pode te auxiliar que você chegue, né, que você consiga fazer essa limpeza interna, certo? Bom dia, qual é a previsão para o signo de Câncer? Meu bem, eu não faço essa previsão muito focada assim de hoje Câncer, tal. Por quê? Porque é muito complexo isso. Eu poderia fazer uma leitura para marketing, que para mim isso é marketing. Você fala, leitura para Câncer. Claro que às vezes, um exemplo, aqui a gente tem vários aspectos em Gêmeos. Então eu sei que isso que eu tô falando, as pessoas de Gêmeos vão sentir forte. O Sol tá em Sagitário, então eu sei que isso tudo que eu tô falando, as pessoas de Sagitário vão sentir mais forte. Mas não tem, eu não enxergo de eu falar assim, todas as pessoas de Câncer do mundo vão sentir isso daqui hoje. Porque eu acho que é muito raso isso.
você tem todo um mapa que te rege, uma lua, uma Vênus, que não vai ser igual a todas as pessoas de câncer que tem no mundo, né? Às vezes você é uma pessoa que é canceriana aí, mas tem um monte de coisa em Capricórnio, em Sagitário, então te torna outro tipo de canceriano. E aí a forma como você vai sentir isso vai ser diferente das outras pessoas, né? Então, eu costumo falar que tudo que eu falo aqui é para todo mundo. Mas aí se você vai ter... eu posso até começar a falar mais sobre o posicionamento do signo, né? Tipo assim, Mercúrio agora tá em Capricórnio, por exemplo. Então, por exemplo, tá oposto a Câncer, que é o seu Sol. E aí você vai estar sentindo o Mercúrio oposto ao seu Sol, como se fosse o cabo de guerra. Mas eu nem sei se vai estar exatamente oposto ao seu Sol, porque eu não sei o grau que o seu Sol tá. E ele só vai estar fazendo oposição se tiver uma diferença de 7 graus. Então é muito complexo. A astrologia é uma coisa que é muito complexa. E desde João Bidu transformaram em algo meio assim, né? E aí, por isso que as pessoas até não dão tanta credibilidade. Mas eu gosto de trabalhar dessa forma de que não é tão simples, né? Não é tão... não tem essa fórmula mágica de que tudo assim... Eu vejo... inclusive, olha que interessante você falar isso, né? E vim isso aqui agora. Você sabia que quem faz as previsões astrológicas, aquelas que você vê, sei lá, no metrô, no jornalzinho, de tipo, cancerianos... Hoje, nananana, sabe? Quem faz aquilo é publicitário, não é astrólogo. A maioria daquelas coisas lá, quem faz é publicitário. Que é que é uma publicidade mesmo, né? É uma coisa ali pra vender. Porque a astrologia entrou no hype e aí começaram a fazer tudo com a astrologia. E aí vira uma coisa meio assim, né? Então é muito mais complexo do que a gente imagina mesmo. Mas com você, com o seu Sol em Câncer, já Sol vai entrar em Capricórnio, Vênus está em Capricórnio, Mercúrio está em Capricórnio, oposto ao seu Sol. Então você pode se sentir desafiado quando eu falo, em todos os aspectos que eu falo de Mercúrio, Vênus e Sol, Sol ainda não, porque ainda não entrou, mas Mercúrio e Vênus no momento, você pode sentir isso mais forte. Né? Você pode sentir isso com intensidade muito grande, até porque você é uma pessoa de câncer, que é a água, então você sente as coisas já muito forte no mundo, né? E aí a lua vai ser cheia, a próxima lua cheia vai ser em câncer, então aí você vai sentir bastante. Questões de trabalho, questões de casa e trabalho. Como eu posso nutrir o meu lar, mas também ter um trabalho que eu me sinta em casa. Então essas questões podem passar aí um pouco também. Enfim, entenderam mais ou menos? É isso, assim. Então, isso tudo que eu tô falando aqui hoje pra vocês é pra todo mundo. Então eu prefiro fazer assim, tipo, vai pegar todo mundo isso aqui que eu tô falando, ninguém escapa. Umas pessoas vão sentir mais forte, outras não, né? Em uma área específica ou não, mas todo mundo vai sentir e vai ser tocado por isso daqui, tá bom? Ítalo, obrigada pela sua pergunta. E aí, gente, a gente tá fazendo essa limpeza aí, né? Vamos limpar tudo. E a gente tá tendo, como eu acabei de falar também aqui pro Ítalo, o Mercúrio e Vênus em Capricórnio. E aí esses dois, o que eles fazem? Eles pedem muita segurança pra gente. Então a gente tá aí tendo um convite na vida para ter mais responsabilidade nas coisas e mais busca pela segurança. Então, Vênus vai falar das nossas relações, das nossas parcerias, de como a gente se cuida e o valor que a gente atribui às coisas, e Mercúrio da nossa comunicação. Então a gente está com a necessidade de se sentir mais segura naquilo que a gente fala, né? Eu tô devorando livros e artigos, porque eu quero me sentir segura para falar para vocês aqui as coisas, por exemplo. Então vocês podem estar sentindo aí uma necessidade de ter mais segurança na fala, mais segurança no intelecto, de estudar mais. E aí é muito interessante porque o Sol está em Sagitário, que é um signo extremamente estudioso. A gente chama na astrologia de o signo do professor. Então a gente está mesmo aí com essa busca pelo conhecimento muito forte. E aí também vem agora essa necessidade
de segurança nessas questões. Segurança financeira também, porque Vênus fala sobre isso. Segurança emocional, porque Vênus fala sobre relações, né? Então, às vezes, a gente sente questões ali na relação de responsabilidade e segurança que a gente percebe que precisa, na verdade, curar algumas coisas dentro das nossas emoções. Então, isso também tá muito forte aí nesse dia de hoje. O que mais? A gente tem mais 2 aspectos. Eu falei pra vocês que eu estava movimentado. A gente tem a Lua fazendo quadratura a Marte, né? Marte em Gêmeos, Lua em Virgem. E aí, essa quadratura é um aspecto de tensão, e essa quadratura, ela pede pra gente sair das nossas ilusões, né? Pra gente acordar pra vida, pra gente colocar os pezinhos no chão, fazer as coisas que precisam ser feitas, livrar a nossa mente dessas coisas que só fazem peso na nossa cabecinha, né? E a gente ir em busca de fazer as coisas que precisam ser feitas. Ontem eu falei muito sobre a questão das ilusões em relação às pessoas, né? Da gente perceber que às vezes a gente estava iludido ali numa amizade, numa relação, num curso, numa questão, enfim, várias coisas. Qualquer coisa, na verdade, podia vir à tona, né, em várias áreas da nossa vida, da gente perceber que estava se iludindo em algo. E aí, esse aspecto de hoje, de Marte, o Marte é o deus da guerra, que a gente chama. Marte é aquele planeta que fala pra gente da nossa força de agir. Então, a Lua fazendo uma quadratura, a Lua em Virgem, organizada, né, planilhas, está fazendo quadratura a Marte em Gêmeos. Marte em Gêmeos, esse fluido, né, que não liga para muitas coisas, que vai fluindo ali na vida e de cada hora que é uma coisa. E aí essa quadratura fala, então, calma, beleza, vamos achar ali um equilíbrio entre essas duas coisas. A gente não precisa ficar bitolado nas coisas, mas também não precisa ficar fútil em tudo, né? Então, trazer esse equilíbrio, tudo é equilíbrio. E tudo é uma linha muito tênue. Então, a gente não precisa ficar bitolado nas coisas, como um virgem, né, em desequilíbrio, de querer tudo ter toque, né, nas coisas, tudo milimétrico. Mas é importante que a gente tenha uma rotina. Mas é importante que a gente saiba fluir nessa rotina, que é esse Marte em Gêmeos. Que a gente eu tenho uma rotina base. Mas aqui, hoje eu tenho que fazer não sei o quê. Não, eu tenho uma rotina, eu tenho um horário a cumprir. Você consegue cumprir as coisas e fazer isso aqui que surgiu? Consigo. Então, beleza. Então, flui, né? Então, esse aspecto de hoje também vem para falar um pouco sobre isso. Para que a gente consiga ter uma rotina e fluir nela de acordo com o que a vida pede. Que a vida é fluida, né? Ela vai se modificando. E aí, o próximo aspecto comprova mais do que nunca isso que eu tô falando para vocês, que é um trígono entre Lua e Urano. Urano é um planeta que fala sobre os inesperados. Então, é aquela coisa, a gente combina uma coisa, faz a rotina, e aí Urano vem e fala, queria fazer diferente, né? Urano é aquele planeta das surpresas, das coisas que acontecem do nada, e aí a reviravolta, né? Então, Urano tem essa energia, e ele tá fazendo um trígono hoje à Lua, que tá em Virgem. Sagaz quer entrar, mas hoje tem muitos bichos aqui nessa casa, gente. Tem um cachorro e um gato e tá uma confusão. E aí o Sagaz tá lá fora, querendo entrar. Vocês vão ouvir uns arranhadinhos, uns miadinhos. E aí, Urano, ele modifica as coisas, né? Ele traz questões inesperadas para nossa vida mesmo. Então, a gente tem que entender que a vida tem dessas. E estar pronto para fluir nas coisas novas que vão aparecer aí no nosso dia. Mas tendo uma base, porque nem sempre vai ter um inesperado, né? Tem dia que você vai conseguir fluir lindamente aí na sua rotina. Mas os dias que o Urano estiver no céu, se prepara. E dia de macaco também, que é hoje. Olha que legal, coincidência. Então se preparem, gente, porque assim,
é bem provável que a gente tenha uma linda programação e que de repente apareça uma coisa e tá tudo bem. Vamos aprender hoje a fluir nisso, né? E aproveitar da melhor forma as coisas que aparecem. Foi exatamente o tema da minha terapia de ontem. A necessidade de ter uma rotina e a dificuldade de seguir, principalmente com home office, total. E é muito legal isso que você está falando, porque é bem o tema de hoje. E aí você já estava sentindo isso aí, né? Ih, perdi aqui. Não, fugiu da minha mente a informação. Ah, voltou, pera. Hoje é dia de macaco, né? Que fala sobre a gente fluir aí nessa rotina. Então, a gente tem aí modelos de rotina no mundo, né? As rotinas padrões da vida. E aí a gente às vezes acha que a gente tem que seguir essa rotina de acorda, aí vai malhar, aí faz não sei o que, faz não sei o que lá, aí trabalha, aí volta, aí faz nananana. E aí a gente acha que a gente tem que seguir isso. Mas às vezes a nossa rotina é diferente. Eu mesma, antes de começar a live, estava até pensando. Eu malho depois da live, né? Eu acabo a live e normalmente eu como alguma coisa e vou malhar. E a rotina que eu acho que vai ser melhor para mim vai ser comer antes, para ficar mais tranquila para ir malhar. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se malhar nesse horário é uma boa para mim, porque eu fico muito cansada depois, porque meu treino é muito pesado. Aí eu fiquei pensando, gente, será que se eu malhar de noite vai ser melhor? Porque eu já chego cansada e durmo. Aí eu tava pensando sobre isso, porque é isso, a gente vai se conhecendo e conhecendo o que é melhor pra gente naquele momento. Então, às vezes, a gente cria uma rotina aí, às vezes até inalcançável, e a gente não consegue cumprir, porque ela é muito difícil. Porque ela não entra em ressonância com aquilo que é bom pra gente, com o que a gente tem de melhor, o que a gente faz melhor em cada horário. Então, perceber, qual horário do dia que eu tô mais desperta? Então vou fazer uma atividade de estudo aqui nesse momento. Ou vou fazer uma atividade física. Então, a gente vai conseguir cumprir uma rotina quando a gente for realista. E é muito legal porque hoje a gente tá com esse aspecto no céu. Até anotei aqui, ó. Despertar da mente. Despertar da mente. Tinha anotado uma outra coisa aqui. Saia do mundo de ilusões. Então é isso. A gente às vezes se ilude, né? Falar, eu vou acordar às 5 da manhã e vou fazer tanta. E tipo, é a rotina dos sonhos. Mas pra você chegar nela, tem um processo. Então, você vai se adaptando, você vai vendo se isso é bom pra você também, se você consegue. Aí você vai acordando cada dia um pouquinho mais cedo e organizando isso daí. Então, eu percebo, eu sou virginiana, né? E eu sempre, mas eu tenho uma luazinha em peixes ali que me tira do prumo um pouco. E eu gosto de rotina, eu percebi que eu não consigo viver sem rotina, que a rotina é incrível pra mim. E aí eu não sei se é porque eu sou virginiana de fato ou se ela é, mas eu já ouvi falar de psicólogos que todo mundo tem que ter rotina, seja ela qual for e como for e com as suas variáveis também, né? Mas é importante que a gente tenha, nem que cada dia seja de um jeito, porque cada dia a gente tem uma coisa, mas é importante que a gente tenha uma linha ali de tipo, você sabe que todo dia você tem que fazer atividade física, então você tem que ter um horário ali. Então amanhã não dá pra fazer de manhã. Então, à noite tá, então vou tal horário. E se organizar pra isso. Aí você sabe que todo dia você tem que comer. E é importante que a gente coma nos mesmos horários, por várias questões. E aí você sabe que você tem que ter uma rotina ali nisso. E se você arrumar suas refeições antes é mais fácil. Então a gente vai se encaixando aí nessas coisas pra criar uma rotina boa pra gente. Porque é bom, né? E quando ela é boa pra gente da melhor forma ali, é incrível. Eu tô me sentindo ótima. Hoje é dia 15, né? Daqui 2 dias vai fazer um mês que eu decidi começar a acordar cedo e eu comecei a fazer essas lives aqui pra vocês. Eu decidi primeiro acordar cedo, começar a acordar cedo, e era 6 horas no meu horário, 6h30. E agora ele não é mais 6h30, porque eu percebi que tava muito cedo pra eu ir de uma vez acordar esse horário. Então eu tô acordando 7, 7h30.
né? Às vezes acontece de eu acordar às 8, por isso que eu não consigo comer antes da live. Mas eu tô me organizando aí, percebendo como que eu vou programar melhor esse computadorzinho aqui que eu sou, né? Olha o sagaz querendo entrar. Então, é isso. Então é isso. Vamos criar as nossas boas rotinas para que a gente possa se desenvolver da melhor forma, certo? E aí, outra coisa... Ai, gente, será que eu vou conseguir focar com o gato arranhando? Eu tenho um TDAHzinho. Vou falar agora sobre o Kim do dia de hoje. Eu falei sobre todos os aspectos, né? Então hoje repassando, aspectos da astrologia. Despertar da nossa mente, né? Para se livrar das crenças, se curar das crenças. E sair das ilusões, arrumar a nossa rotina da melhor forma, cuidar da nossa mente, daquilo que a gente pensa, do nosso subconsciente também, e se preparar para os inesperados que podem acontecer no dia de hoje, afinal temos um aspecto com Urano, tá? E aí, a gente vai ter hoje um dia que também é aquele dia que é muito doido como as coisas se completam, né? Hoje é macaco elétrico azul. Dia de macaco é sempre, tipo dia de Urano, né? Que é aquela coisa assim, eu me programei a minha rotina aqui, aí do nada tudo vira de cabeça para baixo. Então é isso, hoje é aquele dia que a gente pode programar uma coisa e quando a gente vê, sai tudo do prumo. E aí, o grande ensinamento do macaco é a leveza. Levar a vida com leveza, levar as coisas com leveza e dar risada e brincar. E é um Kim que fala muito sobre a nossa criança interior. E a gente tem um aspecto com Quiron hoje, né? Quiron em Áries, falando da nossa criança interna, das nossas dores da infância, feridas e traumas antigos. Então, o macaco também fala sobre essa energia. Muito legal. O chakra que rege o dia de hoje é o chakra do terceiro olho. Então, entre em contato com tudo que eu falei. Eu fico doida, gente, sério. Sempre, todo dia, né? Eu ficando impressionada, sendo que eu já estudei o negócio. Mas tá. O terceiro olho é o chakra que permite que a gente enxergue as coisas com clareza. E o ensinamento desse dia de hoje é que a gente consiga enxergar as coisas como elas realmente são, despertar das ilusões, né? E aí também é um chakra que rege muito nossa mente, né? Porque também é o nosso ver e nossa mente, nossa cabecinha ali, né? Então, fala dos nossos pensamentos, disso que eu falei pra vocês, da gente cuidar daquilo que a gente pensa, né? Véi, eu fico muito chocada. Eu, todo dia é isso. Aí eu leio, eu fico, meu Deus, gente, que loucura. E eu acho muito incrível, Eu fico muito feliz quando eu vejo as sincronias. Eu falo, é isso, tá certo. Vamos lá. Eu amo. Ai, bebam água. Pra limpar as emoções desse dia de hoje. E aí tá. Muito legal também o guia do dia de hoje é a águia, que é um selo que fala do poder da nossa visão. E o guia é aquele que guia mesmo o nosso dia, né? Como se fosse um mestre. Então, um grande guia para isso tudo, para às vezes esses inesperados que podem acontecer, é a gente ver as coisas com clareza e ver as possibilidades como elas são. Saiu do meu inesperado. Tá, mas saiu. Eu ficar chorando, reclamando, xingando não vai resolver. Veja as coisas como elas realmente são e faça o que você pode fazer dentro do possível. É muito mais simples, né? A gente dificulta porque a gente é emocional. E aí a gente aí sente frustração, aí sente não sei o quê. E tá tudo bem sentir, mas também se permitir deixar ir esse sentimento. Fiquei frustrado, triste, beleza. Fica aí frustrado e triste um tempinho,
Beleza, já foi? Então, bora. Bora resolver agora? Porque tem que resolver, né? Então é isso. E o guia de hoje é a águia, permitindo que a gente veja as coisas com clareza. E aí, o cronopsi do dia de hoje continua sendo a lua, amanhã vai mudar. Mas é porque nos últimos 3 dias foi a lua, né? Desde que começou a onda encantada da lua. Então, ainda fala sobre as nossas emoções. O maestro de tudo isso é o nosso lado emocional. E tudo isso que acontece vem para mostrar isso. Para falar, você precisa ter um pouco mais de inteligência emocional. Ou então, você precisa aprender a limpar as suas emoções, né? Eu às vezes recebo muitas pessoas que eu atendo que falam, nossa, mas eu não sei me limpar, me ensina. Eu não sei me fechar, né? Então, a gente tem que aprender a limpar e a se fechar também. Quando a gente vai em ambientes carregados, por exemplo, quando a gente capta as energias do local, é uma coisa emocional. Porque quem capta é a água. E quem rege a água? As emoções. Então é emocional, é um desequilíbrio ali dentro do seu emocional também. Você está sintonizando com essas energias. Porque a gente só sente uma coisa quando a gente vibra próximo àquilo. Então, pode ser que a gente esteja vibrando próximo a coisas que a gente não gostaria. E aí isso dificulta nessas coisas todas. E aí aprender a se limpar e a se fechar é muito importante. O tom do dia de hoje é o tom elétrico, que fala sobre o servir, que é qual é a minha melhor forma de servir? É a pergunta do dia, né? É a pergunta do tom. Então, servir é expressar a gratidão, né? Poder servir. E aí, às vezes, a gente fala, né? Fala do servir. Aí tem muita gente que fica assim, ai, que saco, não queria servir. Ai, porque não sei o quê, ai, porque trabalhar. Ai, não vejo a hora das férias. Ai, não, e fica reclamando, né, da vida, do trabalho. Porque a gente trabalha, boa parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Aí você vai fazer uma coisa que você não gosta. Tipo, claro que nem sempre a gente pode fazer o que a gente gosta de cara, né? Mas às vezes às vezes a gente pode ir por um caminho mais próximo a isso. Então, eu já contei sobre a minha história, tem post sobre isso, eu vou compartilhar hoje nos stories para vocês verem, que é muito isso. Eu fiz direito por 5 anos e era muito difícil para mim, era muito desafiador e eu até gostaria, porque a gente consegue auxiliar muitas pessoas de uma forma jurídica e mais, né, ali numa questão mais prática. Mas eu não aguentava aquilo, eu não dava conta. E aí eu achava ruim. E aí, de repente, e eu sempre trabalhei com astrologia, desde que eu entrei na faculdade de Direito, eu já trabalhava com astrologia na época, né? Isso tem 9 anos. 9 anos já. E aí, 8, 9 anos. E aí, teve um momento que eu falei assim, eu preciso acreditar na magia. Eu preciso acreditar que o que eu tô fazendo aqui vai dar certo. Tá? Tem um astrólogo lá em São Paulo que se chama Quiroga, que ele cobra R$1.000 no mapa dele. Gente, esse ano eu paguei R$700 no mapa com um cara que ele nem era astrólogo. Foi, inclusive, mó frustrante. Péssimo. E aí meu mapa é R$250, aí eu fico mó com a síndrome de impostora. E é muito doido isso, né? E aí eu falei assim, gente, se tem gente que tá ganhando R$1.000 no mapa e tá com a agenda lotada até não sei quando, eu posso conseguir fazer isso. Eu posso fazer isso dar certo, sabe? Eu posso viver assim, disso, né? Tanto que na época que eu fui pro teatro também foi o mesmo pensamento. Eu larguei direito uma época pra fazer teatro, né? E era esse pensamento também. Eu descobri que eu conheci as pessoas, né? E descobri que elas viviam só daquilo e eu achava que era impossível, né? Eu estudei numa escola que era muito cabecinha fechada, então eu achava que nem era possível. Então, assim, ou eu fazia engenharia, direito ou medicina. Eu fui pro direito. Então, a gente tem umas coisas, umas crenças, umas caixinhas que a gente vai, que você fica, meu Deus, que loucura. E aí foi na época que eu decidi acreditar na magia. E eu lembro que eu até lembrei também
do Hélio. A gente tem aqui em Brasília um salão de beleza do Hélio. Hélio Couto, é Couto? Não, eu tô confundindo com outra pessoa, né? Mas é Hélio? Ah, enfim, gente, eu esqueci. Hélio Couto é outra pessoa, né? Gente, como é que é o nome dele? Eu acho que é Hélio. Não, não sei. Enfim, tem um cabeleireiro famosíssimo, caríssimo aqui em Brasília. Eu pensei, gente, o cara é cabeleireiro, que é uma profissão que as pessoas não valorizam, e ele é ricão. Ele é mais rico do que meu amiguinho aqui que tá fazendo direito. Falei, não, não é sobre o que eu faço. Aí eu entendi, não é sobre o que eu faço, é sobre como eu faço. E é sobre o que eu faço e o meu serviço, o serviço que eu tenho disponível para a Terra, o que eu posso fazer de melhor. Então a gente aprende a servir com alegria e amor quando a gente sabe como melhor servir, né? O que a gente faz de melhor para o mundo. Todo mundo tem uma coisa boa, uma coisa que você faz melhor, né? E aí é isso que é o seu serviço para o mundo. E a gente veio aqui para isso, né? Por isso que a gente trabalha a maior parte da nossa vida, porque a gente veio para servir mesmo, para fazer pelo outro, e às vezes não necessariamente trabalhando, mas fazendo uma caridade, servindo, né, ao mundo. Então, quando a gente serve de uma forma amorosa e dentro daquilo que a gente está no nosso propósito, né, a gente serve com amor e com alegria e com gratidão. Então, tem até uma coisa que eu anotei que é: qual o trabalho dos sonhos na sua infância? A nossa criança interior, ela é inocente, ela é simples, então ela já sabe o que ela gosta. Aí quando a gente vai crescendo, aí vem, não, porque você tem que fazer um negócio que te dá dinheiro, te dá estabilidade, porque vai fazer não sei o quê. Não, porque tem que fazer esse curso, tem que fazer essa coisa, não. Aí a gente vai vivendo ali numa sociedade e às vezes a gente vai para outro caminho, né, por causa dessas coisas. Mas a nossa criança sempre soube. E esse post que eu falei para vocês, que eu vou compartilhar, eu vou resumir brevemente. Eu tinha duas brincadeiras preferidas quando eu era criança. Minha mãe, ela tá aqui na live, ela não pode me deixar mentir. Eu gostava de cantar e dançar, então eu colocava um DVD e eu sempre cobrei, tá? Sempre. Aí eu fazia os ingressos assim, escrevia show da Carol, 50 centavos. Aí eu lembro, eu não lembro de quase nada da infância, mas eu lembro dessa cena, assim, de uma cena que era todo mundo sentado no sofá, assim, da sala, que a gente morava todo mundo junto, né? Eu, meus irmãos, meus pais. E... tem mesmo. Minha mamãe, ela ouviu aqui as coisas e já entrou. Mãe é bom demais, gente. Se tem coisa que é melhor do que mãe no mundo, eu não sei não. E aí, essa minha mamãe, inclusive, falava, vamos todo mundo assistir o show. Aí ficava todo mundo lá e eu dançando e cantando. E outra brincadeira que eu gostava também era de colocar tipo um lençol nos varais que tinham lá. E tinha uma mesa que ficava embaixo de um varal lá na casa que a gente morava. E aí eu ficava lendo a mão das pessoas. E eu só falava coisas boas para as pessoas. Eu nunca gostei de falar coisas ruins. Eu nunca gostei de falar de coisa ruim. Então por isso que eu sempre tento trazer todas as minhas leituras pra, beleza, aqui tem um aspecto tenso. O que a gente pode tirar de bom disso, né? Porque é isso, a gente tem que tentar elevar essas coisas. Aí eu ficava só falando coisas boas e eu cobrava também. E eram minhas duas brincadeiras preferidas. E hoje são as duas coisas que eu mais amo fazer. Que é ajudar as pessoas, ler as pessoas, conectar com as pessoas e cantar, né? Pra quem não sabe, eu canto, eu amo cantar. Eu sinto que a minha alma, quando eu faço essas duas coisas, quando eu tô aqui nessa live com vocês todo dia, eu sinto que é a minha alma que tá fazendo isso, não sou eu. É o meu ser superior mesmo. Olha, chega arrepiei, ó. Então, é isso, né? Se vocês conseguirem lembrar, ou então se vocês tiverem aí alguém que criou vocês, que lembre, né? O que eu gostava de fazer? Como eu era quando eu era criança? Como eu era criança? Se conecta com a sua criança, né? A gente às vezes pode ter algumas feridas na nossa infância, mas a gente tem muitas coisas boas também na nossa infância.
Então tenta lembrar dessas coisas boas, que tem muita coisa boa sempre. E o dia de hoje, ele vem para ensinar tudo isso, essa quadratura com Quirón, em Áries, tocando lá nas dores da nossa infância pra gente limpar isso. E a gente limpa isso e consegue perceber as coisas boas que tem lá, né? Porque às vezes a gente só tá dando atenção a, ai não, porque aconteceu tal coisa quando eu era criança, ai que saco, ai que dor, que dor, que dor. E fica na dor pra sempre, fica lá, amargurada. Então hoje é uma oportunidade de limpar. Eu vou escrever num papel todas as coisas que eu quero limpar, e eu vou queimar esse papel. E eu vou liberar essa dor pra ela ir embora. Porque a gente merece ser feliz, gente, né? Ai, eu me emocionei aqui agora. Ontem eu me emocionei também, eu tô só nas emoções nessas lives. E aí é isso, assim. E hoje é dia macaco, que é um dia que se conecta também com a nossa infância, né? Com as coisas mais lúdicas e mágicas que a gente tem. E o macaco, ele vem ensinar a gente a lidar com a vida com leveza. Então hoje podem acontecer adversidades que não necessariamente vão ser coisas ruins, mas podem ser coisas inesperadas, que saem um pouco da sua rotina. E é importante que a gente leve isso com leveza, dê risada. Ai, tá bom, né? E é isso, vida que segue. Aprender com a magia desse dia, certo? E uma mãe que cura também, né? Minha mãe escreveu Minhas Filhas que Curam, a minha irmã é médica. E é isso, a gente cura. E a gente tem uma mãe que cura também, artista, inclusive. Incrível. E a gente só é como é, porque você é como você é também. Eu vou chorar, gente. Ai. Tá, vou ler pra vocês o Kim do dia aqui. Kim 211, macaco elétrico azul. Ativo com o fim de brincar, vinculando a ilusão. Selo o processo da magia com o tom elétrico do serviço. Eu sou guiado pelo poder da visão. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. Então hoje é novamente um dia de portal, onde a gente tem muitas oportunidades de curar coisas, de melhorar coisas, né? De acessar dimensões. Eu sempre falo para vocês que a meditação é uma ferramenta muito incrível, onde a gente consegue escutar mais do que ouvir. A gente normalmente vive num barulho, né? Na nossa mente, na nossa vida. E a meditação permite que a gente acalme a mente e silencie. E hoje eu falei muito sobre a mente, porque Mercúrio está aí ativo. Então, a gente pode curar muitas coisas através dessa nossa mente. E a meditação pode ajudar a gente nisso, tá? E aí o guia de hoje é a águia, né? Que é o poder da visão, como eu falei. O análogo, que é o amigo do dia, é a estrela, que é a arte. Então, se a gente está num dia de macaco que gosta de brincar, de magia, nada melhor do que a gente se envolver com a arte. Então, gente, assim, a sua criança, ela vai amar se você parar para pintar um negócio hoje. Ela vai amar, ela vai ficar feliz da vida, ela vai, ai... As minhas sobrinhas, e é muito legal isso, né? A gente esquece essas coisas. As minhas sobrinhas, elas chegam aqui em casa, a primeira coisa que elas pedem é papel e lápis de cor para pintar. Aí às vezes eu fico, não entendo direito, assim, tipo, ela pinta um negócio ali meio nada a ver e fica super feliz. E aí a minha mente adulta, né, com a criança ferida, às vezes ficava assim, por quê, né, que sei lá. E a criança, ela é isso, ela é arte, magia, e ela se joga esses julgamentos, né, de que se tá feio, se tá bonito, ela só faz arte, porque ela gosta disso. Então, a gente pode tentar fazer isso hoje, de sem julgamentos, fazer algo artístico, cantar, dançar, pintar, né? Fazer alguma coisa para liberar essa leveza desse dia que está disponível aí pra gente, que a gente aprenda com essas coisas, certo? E aí eu anotei aqui uma outra coisa que era importante. O desafio do dia é o dragão, que fala sobre a nossa vitalidade. Então, atividade física, gente, todos os dias, né? É muito importante, a gente já sabe.
Mas se você, por um acaso, não conseguir liberar essa sua leveza através de tudo isso que eu trouxe para vocês, de arte, música, meditação, ler um livro, nossa, muitas ferramentas que eu dei aqui hoje, né? Vai lá fazer sua atividade física, então deixa esse monstro lá onde for, na corrida, na caminhada, na academia, e libera esse peso. O ritual de queima de medos também é muito bom, né? De você escrever numa folha tudo que você não quer mais e queimar. Então, são várias ferramentas que a gente pode usar para auxiliar que a gente percorra esse dia da melhor forma e aproveite as energias que estão disponíveis. Então, vamos limpar, vamos deixar essas energias todas, essa lua em virgem, auxiliar a gente a limpar, para que a gente caminhe com mais leveza. Olha como as coisas se completam, gente. É isso, sempre se completam. É isso, esse foi o dia. Eu espero que a gente tenha um lindo dia, que a gente aproveite da melhor forma, que as nossas crianças saiam para brincar um pouco nesse dia de hoje e se curem, e curem as outras pessoas também, porque elas curam, né? Elas trazem um novo olhar para a vida, então elas curam. Certo? É isso, esse foi o dia de hoje. Até amanhã, vejo vocês às 9h09 da manhã, todos os dias, trazendo a previsão para vocês, para que a gente possa aproveitar o nosso dia da melhor forma, tá bom? Até amanhã!